Muita gente me fala, Yuri, eu não tenho dinheiro para investir. Como é que eu faço? Então, o objetivo desse vídeo aqui é ensinar para você 3 maneiras de sempre sobrar dinheiro para você investir, tá certo? Então, vamos lá. A primeira maneira, o primeiro passo, a primeira dica para você é você seguir o que ensina Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala assim: se pague primeiro. Como assim se pague primeiro? Pensa só, se o governo colocar um imposto para você de 5%, um imposto mensal na sua renda de 5%, ou de 10%, ou de 15%, o que você vai fazer? Você vai reclamar bastante, você vai colocar em rede social, você vai falar para amigos, você vai reclamar para Deus e para o mundo aquele novo imposto de 5, 10% que o governo colocou para você. Mas no final do dia você vai pagar do mesmo jeito, porque é lei, porque você é obrigado a pagar, certo? Então, do mesmo modo, pode funcionar, se você assim quiser, um autoimposto. Ou seja, você se colocar um imposto de 5 ou 10% sobre o que entra. E como funciona isso? Dicas de passagem, essa é essas 3 dicas, cada uma delas eu aplico, e quando eu comecei a aplicar, fez uma mudança muito significativa na minha vida, especialmente em um determinado período de tempo. Se você pegar meses ou anos aplicando essas 3 técnicas, foi assim, virada de chave, certo? Então, essa primeira de autoimposto, ela funciona da seguinte maneira. Você recebe, um exemplo, 1.000, 2.000, 5.000 reais. Vamos dizer que você receba 5.000 reais por mês. E você costuma ir gastando ao longo do mês, e quando chega no final do mês, sempre te falta dinheiro. E você diz assim, esse mês não teve como sobrar dinheiro, como economizar dinheiro, como poupar. E na verdade é aí que está o erro. Você deixou para guardar o que sobrou, quando é para você separar no começo o que você vai investir. Em outras palavras, no momento que você recebeu aqueles 5.000 reais, era para você ter separado o valor, que aí vai do quanto você acha que é possível, que é viável, que é compatível com seus planos de investimento por longo prazo. Então, por exemplo, vamos dizer que você, dos 5.000 reais, você costuma gastar 4.000 reais no mês ou 3.000 reais no mês. E aí você diz assim, não, então pelo menos 1.000, eu recebi 5.000 reais, pelo menos 1.000 eu já vou separar aqui e vou colocar na corretora. Vou fazer um TED para a corretora para colocar lá, para fazer um investimento em ações, por exemplo, certo? Então, você fez o quê? Você se pagou primeiro, você separou primeiro o dinheiro para investir e não deixou para o final, para o que sobrar eu invisto. Porque muitas vezes, ou melhor dizendo, quase sempre não vai sobrar se você fizer isso, certo? Então, separe primeiro, se pague primeiro. Essa é a regra 1, tá legal? Regra de ouro número 1, se pague primeiro. Regra de ouro número 2, separe o dinheiro para gastar. Essa regra agora é como se fosse o oposto da primeira regra. Então, você separa o dinheiro porque você vai investir no começo, e você separa, não necessariamente essa separação agora do dinheiro que você vai gastar, não precisa ser uma separação física, você não precisa transferir para uma corretora, ou transferir para outra conta, ou sacar o dinheiro e deixar em espécie. E por que isso é importante? Porque gastar dinheiro não pode ser apenas um peso na sua consciência. Sempre que você gasta dinheiro, você vai ficar pensando, eu não devia ter gastado 100 reais naquele presente que eu comprei para alguém, não deveria ter gastado X reais naquele jantar que eu fui, não deveria ter gastado 300 reais naquele presente que eu me comprei, naquela coisa que eu queria comprar, num relógio, num tênis, seja o que for. Então, se isso sempre pesa na sua consciência, é porque você não tem uma meta estabelecida. Eu, por exemplo, tenho uma meta estabelecida. Todo mês, e eu faço ela mensal, inclusive, todo mês eu quero gastar X reais com lazer. Então, não me importa se eu gastar menos que isso, massa. Mas eu nunca gasto mais que isso. E aí, por eu ter essa meta, eu não tenho nenhum peso na consciência quando eu digo assim, vou comprar, sei lá, vou comprar um tênis novo, vou sair para jantar e não vou olhar o preço do cardápio, não vou ficar me restringindo a comer a comida mais barata. Por quê? Porque eu tenho, na minha consciência, tenho aquela meta. Não, eu posso gastar até aqui. Se eu gastar abaixo disso, por mim tá ótimo. Então, eu não me importo mais se eu vou num... Enfim, como eu falei, se eu vou num restaurante, se eu vou comprar alguma coisa para mim e que tá abaixo daquela minha meta mensal, certo? O importante é sempre ficar abaixo daquela meta que você estabeleceu para o mês, certo? No meu caso, eu faço mensal. Tem gente que faz semanal, acha mais fácil, porque você consegue acompanhar mais de perto. Então, tem gente que bota assim, não, então até de segunda a domingo eu não posso gastar mais do que 300 reais, por exemplo. Não posso gastar mais que 500 reais. E aí isso varia de pessoa para pessoa, depende de quanto você ganha também, você vai calcular isso daí. E aí você coloca essa meta. Não, se eu vou gastar mais, se eu não posso gastar mais de 300, então chega até sábado, você gastou 150 reais com lazer, então você tem direito a 150 reais de lazer no domingo, sem peso na consciência.
Isso é muito importante para você não ficar com aquele bloqueio de sempre, não posso gastar dinheiro. Porque aí, do mesmo modo que uma dieta você iria emagrecer e depois engordar, a mesma coisa acontece com o que você guarda. Se você está sempre se restringindo, você vai juntar um dinheiro, mas aí você vai sentir falta de liberdade, falta de prazer, aquilo vai virar uma penitência, e instintivamente, no seu subconsciente, você vai querer gastar dinheiro, torrar dinheiro, eventualmente, e vai perder o controle financeiro porque você simplesmente se privou demais, certo? Aquilo virou uma penitência para você. Tá legal? E a regra 3, e diga-se de passagem, depois da regra 3 eu vou dar um bônusinho para vocês, mas a regra 3 é: anote o seu patrimônio líquido, acompanhe o seu patrimônio líquido e verifique a cada 3 meses, faça com que ele cresça a cada 3 meses, certo? Então, como assim? Primeiro de tudo, o que é patrimônio líquido? Patrimônio líquido é todo o dinheiro que você tem em bancos, todo o dinheiro que você tem em espécie, seja na sua carteira, seja onde você guarda seu dinheiro, e todo o dinheiro que você tem em investimentos financeiros. Então, não entra aqui uma casa, meu imóvel, eu sei que aquele meu imóvel que eu tenho valorizou, ele valia 500 mil, agora vale 800 mil. Não. É patrimônio líquido, é aquilo que tem liquidez. Então, ações, por exemplo. Ações, Yuri, mas a ação pode valorizar 30%. Mas é líquido. Se você tiver uma emergência e precisasse tirar, não seria o correto, mas você poderia. Então, nesse contexto que a gente está falando, ela faz parte do seu patrimônio líquido. E o que, é que você tem que fazer? Você tem que anotar isso, se você quiser anotar em caderno, em Moleskine. Eu anoto no meu Moleskine aqui. Anoto no Moleskine todo o valor que eu tenho, certo? O valor que eu tenho, patrimônio líquido, então bancos, dinheiro e investimentos. E eu anoto esse valor e a cada 3 meses eu atualizo. Então, boto, mês tal tá com tanto, mês tal, tanto. A cada 3 meses eu vou atualizando e eu gosto de botar também o quanto estou ganhando em média por mês. Eu coloco do lado, eu vou colocar aqui para vocês entenderem mais ou menos como funciona, como eu faço essas anotações. Essas anotações, bom, como eu falei, né? A sua meta é fazer com que esse valor aqui, vou botar ele desse lado, a sua meta é fazer com que o seu valor, o seu patrimônio, ele cresça a cada 3 meses. É como dieta, como peso. Se você começa a fazer dieta, começa a fazer exercício, se você não mede, como é que você sabe como você está, certo? Então, se você começa a fazer dieta e você se pesa toda segunda-feira, por exemplo, e aí você vê, eu tô com 80 quilos. E aí na semana seguinte você tem quanto? Você tem 79. Poxa, legal, você perdeu 1 quilo na semana. Na seguinte, 78,5. Na outra, 78. Se você vai medindo, você tem como saber que você atingiu o resultado que você quer, certo? E só que se você não mede, fica descontrolado. Então, eu quero emagrecer, eu quero fazer dieta, mas você não vai se pesar, você não vai fazer teste, não vai fazer nada e vai simplesmente acreditar que você está emagrecendo no olhômetro, né? Se olhando no espelho e dizendo assim, eu acho que eu emagreci um pouquinho esse mês. Então, tudo tem que ser metrificado. Mesma coisa, seu patrimônio líquido. Então, como eu gosto de fazer, eu coloco no meu Moleskine, como eu mostrei para vocês, e a cada 3 meses eu anoto o valor dele, vejo se ele está crescendo e eu faço com que ele cresça, certo? Então, isso me incentiva muito a sempre seguir a regra 1, que é separar o meu dinheiro para investir todo mês. Conforme eu vou investir naquele valor todo mês, a tendência é que ao longo dos meses, aquele valor no meu patrimônio líquido vai crescendo, porque aquele dinheiro que eu vou investir, eu já não vou gastar, certo? Então, essas são as três regras que não só eu, mas assim, que eu aprendi com diversos milionários, até bilionários, como eu citei o exemplo aqui de Robert Kiyosaki, é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu aprendi a regra 1 com ele. As outras duas regras também aprendi com outras pessoas de sucesso, e quando eu apliquei para mim, fizeram uma mudança muito significativa, certo? Então, essas são as 3 regras. Recapitulando a primeira, sim, fica ainda comigo porque eu vou dar um bônus ainda no final, certo? Então, primeira regra, você tem que ter, você tem que ter separado, você tem que se pagar primeiro. Então, separa aquela porcentagem, já manda para a corretora, se você tem corretora, ou se você ainda não investe. Bom, no caso, se você ainda não investe, eu te convido para fazer o treinamento que vai ter agora no final do mês, que vai ser a Semana da Liberdade Financeira. Dá uma olhada lá no site, para ver os cursos, e se inscreve, porque nesse treinamento eu já vou te ensinar como você vai ganhar uma renda extra, né? E também aumentar seu patrimônio, sem precisar trabalhar mais por isso e saindo do absoluto zero. Se você tem zero conhecimento em investimento, então esse treinamento é para você.
certo? Então, dito isso, você pode se inscrever no treinamento para aprender como investir em ações, caso você ainda não saiba, certo? Se você já investe, você pode pegar esse valor, como eu falei, R$ 1.000, um exemplo, 1.000, 2.000, seja o que for, e se botar esse alto imposto sobre você, que é você vai se pagar primeiro, separa esse dinheiro e já investe, tá legal? Segunda regra, é separar, nem que seja mentalmente, ou você coloca na planilha, onde for, quanto você vai gastar com lazer mensalmente, quanto é aqueles gastos outros, né, que você tem no mês. Então, ou por semana. Eu gosto de fazer por mês, tem gente que faz por semana. Então, quando você tem essa métrica, você também não se preocupa em ir para um restaurante chique no final de semana, em se comprar um presente legal, comprar um presente para alguém no aniversário de alguém que você gosta. Por quê? Porque você já calculou com aquele gasto futuro, certo? Assim como a pessoa da dieta. Ela faz dieta, no final de semana ela sabe, quando chegar no sábado, eu vou comer uma torta alemã, que é minha sobremesa favorita. Mas ao longo da semana ela fez o quê? Ela foi fazendo exercício, foi se alimentando com alimentação melhor, e aí no final de semana ela sabe, não, eu vou comer uma torta alemã porque isso no longo prazo, no mês, nos anos, não vai me prejudicar, porque eu fiz os outros passos corretamente. Mesma coisa é a gente aqui com investimentos, certo? E terceiro e último passo, como eu falei, é você anotar o seu patrimônio líquido. Aquilo que não é metrificado não é gerenciável. Você tem que ter a métrica, você tem que ter os valores para você poder saber se você está indo bem, se você está melhorando ao longo do tempo ou se você está piorando, certo? Inclusive, eu faço isso no meu, como eu falei, eu faço isso anotado no Moleskine, para mim é melhor. Se você, Moleskine, para quem não sabe, às vezes a pessoa me pergunta, Moleskine são esses cadernozinhos pequenininhos que você faz a anotação. Eu tenho várias anotações nele, por isso eu prefiro, para mim é melhor anotar nesse meu Moleskine, certo? E por último, bom, e se você prefere anotar numa planilha, de repente tem gente que prefere anotar na planilha, mas não sabe usar, não sabe montar uma planilha dessa no Excel. Se é o seu caso, bota aqui nos comentários, eu quero, bota assim como eu vou escrever aqui, eu quero, exclamação, para eu saber que você quer que eu faça essa planilha. Porque eu não tenho essa planilha feita, eu posso fazer para vocês, se vocês quiserem. Mas eu só vou fazer se tiver pelo menos 5 comentários, tá bom? Se tiverem 5 comentários, eu quero. Aí eu faço essa planilha e disponibilizo para vocês, tá legal? Então, é isso. Agora é a hora do bônus, que é para concluir. Como eu falei, muita gente chega para mim e me fala assim, Yuri, eu não invisto porque simplesmente não tenho dinheiro para investir. O meu problema é que eu não ganho o suficiente para poder investir. E aí que tá. Se esse é o seu caso, eu quero que você faça a seguinte reflexão. Melhor, se faça a seguinte pergunta: qual é a sua perspectiva em relação a ganhar dinheiro nos próximos 5 anos? Como assim, Yuri? Vamos lá. Nos próximos 5 anos, daqui a 5 anos, certo? Você vai estar ganhando mais dinheiro do que você ganha hoje, você vai estar ganhando menos dinheiro do que você ganha hoje, ou você vai estar ganhando igual, a mesma quantidade de dinheiro que você ganha hoje. No caso, sua renda mensal não vai variar. Se você vai ganhar mais dinheiro daqui a 5 anos do que você ganha hoje, esse é o principal motivo que você tem para começar a investir hoje. Quando eu digo investir, é sempre me referindo investimentos de maneira geral, logicamente, porque investir é muito importante, mas eu estou me referindo aqui especificamente a relacionado a ações, certo? Então, investir em boas empresas, investir em bons ativos que vão te gerar renda passiva e no longo prazo vão aumentar seu patrimônio, certo? Além de te gerar uma renda passiva muito maior do que você acredita que é possível hoje, tá legal? Então, se você acredita que vai ganhar mais nos próximos 5 anos do que você ganha hoje, esse é o momento ideal para você começar a investir. Por quê? Pensa só. Quando eu comecei a investir, eu não ganhava o dinheiro que eu ganho hoje. Eu comecei a investir ganhando muito pouco. E quando eu comecei, eu pude errar com muito pouco. Tá entendendo? Então, como eu falei no vídeo, não sei se você chegou a ver o vídeo Quem é Yuri Wagner. Se você ainda não viu, dá uma olhada, eu vou colocar ali aqui em cima um linkzinho para você assistir esse vídeo, onde eu conto toda a minha experiência com investimentos e eu conto nesse vídeo, eu conto a história de que quando eu comecei a investir. Eu comecei a investir em 2013, eu coloquei R$ 400. E aquele dinheiro, eu perdi, parte daquele dinheiro, eu perdi cerca de 30% daquele dinheiro, e só que 30% de R$ 400 é 130, R$ 140 aproximadamente, certo? Então aquele dinheiro não me fez falta, tá entendendo? Porém, se eu tivesse deixado para investir hoje, 7 anos depois,
eu investi, e fosse investir proporcionalmente a quanto aquele dinheiro representava, eu teria perdido muito mais dinheiro. E diga-se de passagem, imagine, pense só o quanto eu aprendi em 7 anos investindo, que eu teria deixado de aprender esperando o melhor momento para investir. Então, muita gente acha, ah, só vou investir quando tiver dinheiro. Não é assim. Você tem que investir agora quando você não tem muito dinheiro, porque aí você vai errar, o seu erro vai ser mais barato. E acredite, não importa o quanto você estude, não importa o quanto você leia, não importa se você tem um MBA em finanças, no que for de investimento, você vai perder dinheiro, certo? Investindo, porque você tem muito que aprender na prática, especialmente sobre quem é você. O mercado financeiro, essa é uma máxima muito famosa, o mercado financeiro é um lugar caro para saber quem você é, para se conhecer. Então, se é para perder dinheiro, perca com pouco, perca enquanto você tem pouco dinheiro. Porque daqui a 5 anos, quando você ganhar bem mais dinheiro, você já vai ter um know-how que você levou 5 anos para criar, para aprender, e aí você vai poder ter muito mais retorno, porque agora você vai estar ganhando muito mais, certo? Agora, se a sua perspectiva é estar numa situação igual que você está hoje, no sentido de você estar ganhando o mesmo dinheiro, essa também deveria ser a sua maior motivação para começar a investir. Por quê? Porque se você vai estar ganhando igual sua renda ativa, né, o seu emprego, ou se, enfim, a sua principal fonte de renda, que a gente chama aqui de renda ativa, que você trabalha por esse dinheiro, se ela vai ser constante, o que você tem que fazer é aprender a investir o mais cedo possível para você poder criar uma nova renda passiva, ou seja, você investir em ações lucrativas que crescem e pagam bons dividendos ou tendem a pagar bons dividendos no futuro. E dividendo, para quem não sabe, é parte do lucro da empresa que ela repassa para seus acionistas. Então, no momento que você compra boas empresas, que você se torna sócio de boas empresas, você vai receber o dividendo, que é parte do lucro dela, e você recebe isso ao longo do tempo. E conforme a empresa cresce, conforme os lucros dela crescem, maiores serão os seus dividendos. Por isso que investimento em ação é um investimento para longo prazo, porque você compra agora e você vai comprando recorrentemente, a empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai tendo mais lucro, vai tendo mais lucro, vai pagando mais lucro para os acionistas, certo? Então, se você ganha igual hoje, se você vai ganhar daqui a 5 anos a mesma quantidade, você tem perspectiva de ganhar a mesma quantidade daqui a 5 anos, olha o benefício que vai te fazer ter uma nova renda, ter uma fonte de renda extra que vai crescendo ao longo do tempo, certo? Uma renda passiva que vai crescendo ao longo do tempo. Então, vai chegar num ponto em que você vai estar recebendo aquele dinheiro ativo e ele vai ser menor do que sua renda passiva. E aí, se você quiser largar o emprego, se você quiser fazer outra coisa, quiser morar em outro lugar, você pode, porque o dinheiro que você está recebendo dos dividendos é maior que a sua renda ativa, certo? E por último, se você tem perspectiva de ganhar menos é, no, como é daqui a 5 anos, também para você, esse é o principal motivo de você querer começar a investir em ações o mais cedo possível. Por quê? Porque se você ganha hoje isso aqui, você vai ganhar isso aqui no futuro, você vai ganhar menos. Então, é do seu interesse criar uma nova renda também, para que no momento que chegar lá na frente, você não perca a sua, como eu posso dizer, seu poder de compra, né? Sua qualidade de vida. Então, muitas pessoas trabalham durante anos, durante décadas no emprego, se aposentam, e aí quando elas se aposentam, elas veem o quê? O padrão de vida delas cair, porque agora a receita delas, a renda delas, cai muito. Ela começa a ganhar dinheiro do INSS, ou se tiver uma previdência privada, ganha aquele um pouco dinheiro em relação ao que ela ganhava antes. Só que se ela investir em ações há 35 anos, passou esse tempo todo investindo em ações, um pouquinho a cada mês, essa pessoa vai ter uma renda ativa muito grande, um patrimônio gigantesco. E aí, essa renda vai ser muito maior, mesmo do que ela ganhava do emprego dela. Então, o dinheiro da Previdência, seja ela privada ou pública, vai ser muito menor e ela não vai perder a qualidade de vida, certo? Ela não perde a qualidade de vida, ela mantém ou tem mesmo um aumento na qualidade de vida ao longo dos anos. Então, se você ainda não investe em ações, se você ainda não entende como investir, não sabe como investir, eu vou aproveitar para te fazer o convite e se inscrever no treinamento Semana da Liberdade Financeira. Esse treinamento vai acontecer dos dias 25 até o dia 29 agora de janeiro. Vão ser 3 aulas, 100% gratuitas, 100% online. Tudo que você tem que fazer, você leva menos de 2 minutos para fazer isso, é entrar no site proventoscursos.com.br, colocar seu e-mail, e aí, e se colocar seu telefone também, se você quiser ser avisado por telefone, e você vai receber um e-mail de confirmação. Você só tem que clicar no botão desse e-mail e você já está inscrito. E aí, dos dias 25 até o dia 29, nós vamos nos encontrar para esse treinamento, certo?
Então, esse era o vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiverem qualquer feedback, podem colocar aqui embaixo. E recapitulando as três regras de ouro. Se pague primeiro. Separe o dinheiro que você vai gastar no mês com lazer, ou, enfim, especialmente lazer, mas pode ser uma compra de alguma coisa que você gosta. E por último, tenha e meça seu patrimônio líquido, tá legal? Lembrando, se você quer que eu crie e te mande uma planilha para você aprender, para você gerenciar seu patrimônio líquido, coloca aqui embaixo, eu quero, que aí eu vou fazer isso aí para vocês, tá legal? É isso. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se ainda não segue nossa página no Facebook, siga. Se ainda não segue nossa página no Instagram, siga também, tá legal? Todos eles estão aqui na descrição do vídeo.